Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre gastrostomia. Para quem não conhece, gastrostomia ela é a abertura do estômago para a barriga. Então ele faz um caminho do estômago para a barriga. Qual situação que acontece para a pessoa ter uma gastrostomia? Tem inúmeras, mas na pediatria, por exemplo, uma paralisia cerebral, uma má formação congênita. Para adultos, um AVC, ou teve um trauma, ou um câncer. Adultos e idosos, né? Um AVC, uma demência, um comprometimento que afeta a deglutição. Isso interfere muito na absorção de alimentos. Então imagina só, um paciente, ele tá lá comprometido, teve uma complicação de saúde envolvendo esses que eu já citei, e aí como que ele vai se alimentar se ele não consegue deglutir? Ele precisa de ajuda. Tem uma dieta chamada dieta parenteral ou dieta enteral. A dieta enteral é um cano que coloca no nariz e vai lá no intestino delgado. Ele passa do estômago. Porém, ela com o uso prolongado vai causando lesões, né, no nariz, e não é uma qualidade de vida para esse paciente ficar com essa sonda no nariz. A parenteral é uma dieta que coloca na veia do paciente. É uma dieta específica que vai ou na veia periférica, que daí tem a quantidade de mol, se não me engano é de 600 mols, e de 900 mol, que é preferencialmente na acesso central. Isso tem resoluções que discorrem sobre, tá? São específicas e é só um enfermeiro que deve administrar esse tipo de dieta parenteral, por o risco de confusão de vias. Isso é muito importante, o enfermeiro observar isso. Em relação à gastrostomia, ela é uma alternativa de melhora de qualidade de vida. O que acaba acontecendo? Esses pacientes que fazem gastrostomia os cuidadores esquecem de fazer a higiene oral, que já só com a sonda nasenteral ou com a dieta via parenteral também tem esse risco. Então não deve deixar de fazer a limpeza dos dentes pelo risco de língua saburrosa, pelo risco que tem complicação da não higienização da via oral, riscos de broncoaspirar, risco de infecção, principalmente, né, da broncoaspiração, que pode ser causado por conta da saliva, que pode cair na traqueia e outras complicações maiores aí. Mas voltando a falar sobre a gastrostomia, ela tem algumas técnicas para ser realizada. Tem duas técnicas cirúrgicas que utiliza-se, né, a abertura. O paciente ele é mais invasivo cirurgicamente, tá? Então essas técnicas, elas não são tão utilizadas. Tem também a via radioscopia, tem a endoscópica, que é a mais utilizada hoje, que é a PEG, que é uma técnica onde coloca o tubo e a partir desse tubo já sabe a localização com um dedo, coloca sobre o abdômen do paciente e lá por debaixo mesmo já faz a perfuração. O paciente é minimamente sedado, então ele está mais consciente e a recuperação é muito melhor. Quando a gente fala dessas técnicas cirúrgicas aí, todas devem ter um cuidado de preparação pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Quando a gente fala em pós-cirúrgico, tem que se limpar
a região, esperar o médico liberar a administração da dieta. Muitas das vezes logo é imediata, porque a recuperação é muito rápida. Tanto é que quando sai uma gastrostomia, tem que colocar logo imediato, porque ela fecha muito rápido, por conta do movimento peristáltico ali, e o organismo está constantemente em processo de cicatrização. Então, como é uma abertura, ele vai fechar sozinho, é diferente da colostomia, das outras ostomias que tem estomias de eliminação, tá? Nesse caso não, é de alimentação e de medicamento, então é somente para esse fim. Um cuidado importante que deve ter para gastrostomia é fazer a rotação diária após a limpeza dessa sonda. Por quê? Por causa que quando o estômago faz a liberação do ácido, vai criando cristais ao redor, e isso pode comprometer às vezes até a funcionalidade do sistema. Então, nesse caso, recomenda-se toda vez fazer a rotação. Em relação à troca, a troca vai da avaliação de um estomaterapeuta e do médico, ver a necessidade dessa troca, se está vazando, se não. E não é uma troca simples, não é qualquer profissional que deve trocar, por conta do risco de colocar de forma inadequada. Tem o tamanho ideal, tem a profundidade certa a ser colocada, porque se colocar de forma incorreta e administrar a dieta, isso corre um grande risco de causar a morte desse paciente, porque a dieta não vai cair no estômago, ela vai cair na pele do paciente, embaixo do tecido gorduroso desse paciente. Então, o cuidado com esse tipo de equipamento é muito importante, e ter certeza de como que foi fixado esse material, porque assim, quando a gastrostomia tá fixada no abdômen do paciente, ele vai se mexendo, ele pode puxar, então a fixação tem que ser garantida, mas a gastrostomia ela não é um curativo, então não precisa ficar colocando um monte de adesivo, você tem que colocar um adesivo que não vai lesionar a pele desse paciente e vai garantir a fixação sem ficar puxando e machucando. O objetivo é garantir a alimentação desse paciente, garantir a administração desse medicamento desse paciente e a fixação adequada, a limpeza adequada, e quando for manusear esse paciente, tomar cuidado para o risco de broncoaspiração. Se esse paciente tiver com náusea, vomitando, com febre, sangrando a região, com odor, mau cheiro, não deve ter mais mau cheiro, porque é risco de infecção, ou já está com infecção. Então precisa ter uma avaliação médica para, às vezes, aí a indicação de antibiótico terapia, tá? Então isso foi um pouquinho sobre gastrostomia que eu estou falando aqui nesse vídeo. Tem muito mais informação que dá pra gente estar elencando as técnicas cirúrgicas adequadas, só que o que eu espero de você? Que você coloque aqui nos comentários o que você quer saber sobre, para eu fazer algo mais direcionado para você, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui, compartilhe e deixe seus comentários sobre a gastrostomia. Um beijo!